Bom, vamos ver se eu consigo. Leitor, espere um momento e preste atenção em mim. Vou lhe contar uma história com começo, meio e fim. Uma história acontecida na cidade de Hamelin. Hamelin é situada no coração da Alemanha. De um lado o rio Weser, do outro uma montanha, e foi lá que sucedeu uma história muito estranha. Contam relatos antigos que muitos anos atrás, Hamelin era tranquila, tudo ali vivia em paz, seus habitantes eram felizes e cordiais. Mas um dia, de repente, algo incrível aconteceu. Como um castigo medonho que lá do céu se abateu, veio uma praga de ratos que ninguém compreendeu. Gente, eu tentei decorar essas 4 estrofes para poder fazer como os cordelistas costumam fazer, mas é muito difícil. Tiro o chapéu para os artistas, para os autores, porque olha, né? Assim como a literatura trovadora, né, o trovadorismo ali na Idade Média, os nossos artistas, os nossos autores, eles eram os cancioneiros, né? Eles cantavam as suas obras, né? Eles recitavam. Os cordelistas também têm esse mesmo mecanismo, né? Gente, eles decoram páginas e páginas e eles conseguem não utilizar nenhum recurso visual na apresentação para fazê-lo, sabe? É muito interessante. Compensa bastante com essa literatura de cordel nordestina que a gente tem aqui no Brasil, que ela é bem forte, né? Bom, aqui a gente vai ter uma versão paraibana do conto Flautista de Hamelin, né? Então aqui o nosso autor, o Braulio Tavares, ele escolheu o título O Flautista Misterioso e os Ratos de Hamelin. Né? E nós temos o ilustrador Mário Begg, que utiliza de estilogravura na obra, que tem muito, ao longo do vídeo eu vou mostrar algumas das ilustrações. São muito, muito bonitas, né? Compensa bastante ter esse livro em mãos. Bom, primeiro começando a falar sobre a história do flautista de Hamelin, né? Como o nosso autor ele se baseou nos contos de fada, né? A gente vai ter uma ideia de onde veio. Bom, é uma lenda oral alemã de muitos e muitos séculos, né? E no século XIX ela foi escrita pelos irmãos Grimm e também pelo Robert Browning. E aí ela começou a se tornar mais famosa e como deixou de ser uma lenda oral, virou uma lenda também escrita, né? Mais pessoas puderam ter contato com ela e com mais detalhes também, né? Bom, esse livro faz parte da coleção infanto-juvenil da editora 34, né? A ideia que a gente tem aqui, né, por ser retirado de um conto de fada, é sobre a corrupção moral de alguns políticos poderem provocar aí uma tragédia na vida das outras pessoas. Então é basicamente sobre isso que o flautista de Hamelin fala, né? Bom, falando um pouquinho sobre a história, Hamelin é uma província, né, na Idade Média, e o prefeito está desesperado porque os cidadãos estão cobrando muito ele, porque tem uma praga de ratos nesse local, né? E aí, de repente, aparece esse sujeito estranho, com um flautim pendurado no pescoço, né? Ele chega lá e fala para o prefeito que ele consegue acabar aí com essa praga de ratos, né? Desde que o prefeito pague para ele uma quantia, certo? E aí o prefeito fala, bom, eu tô desesperado mesmo, não crê muito no flautista não, mas como ele tá muito desesperado, ele acaba aceitando. E aí o flautista vai na praça central, pega o seu flautim, começa a cantar e encanta todos os ratos da cidade. Aí o que ele faz com esses ratos? Ele encanta os ratos e faz com que todos eles se afoguem num rio muito próximo da cidade. E depois ele vai cobrar um pagamento aí pro nosso prefeito. E o prefeito não paga ele. Ele fica frustradíssimo. Olha que legal a ilustração. Gente, estilogravura é incrível e é muito utilizada na literatura de cordel, né? Bem tradicional mesmo, muito bonito. E aí o flautista fica decepcionado porque o prefeito resolve não pagá-lo e vai embora. Só que depois de alguns dias ele retorna, né? E ele encanta dessa vez as crianças da cidade. E aí nós temos 2 fins clássicos, né? Que é ele encantando as crianças e dando o mesmo fim que ele dá aos ratos. E o outro fim é ele encantando as crianças, que é posto aqui no nosso livro de literatura de infanto-juvenil, que tem que ser um pouco mais leve, né? Dele encantando essas crianças, olha que bonitinho. Ele encanta essas crianças e ele as leva até aí uma caverna que tem aquela pedra, ele rola a pedra, as crianças entram
E elas estão muito felizes, dançando, cantando com ele, e dá aí a entender que elas foram para um lugar melhor, né? Depois ele rola a pedra de volta e ninguém, nenhum habitante da cidade viu mais as crianças. As crianças não são mais vistas por ninguém, né? Esse final ele foi um tanto condenado porque é muito semelhante ao fim de Cristo, né? Essa ideia da pedra que rola, depois vão abri-la novamente e não tem ninguém lá, né? Mas é utilizado ainda hoje aí na literatura de infanto-juvenil, né? Que é um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Então é essa história que a gente tem do flautista de Hamelin que passa essa ideia aí, né? De corrupção moral política que pode provocar a tragédia das pessoas. Então é uma história atemporal, né? Que faz muito sentido nos dias de hoje. Eu acredito que sempre fará, né? Bom, então nós temos aqui uma literatura de cordel, a gente tem o recurso da xilogravura. Dentro do livro tem 2 apêndices, né? Então ele vai explicar a origem da lenda, que é um pouco do que eu acabei de falar para vocês, e também uma análise da história com as características da literatura de cordel. Então vai falar um pouco de metrificação, que é tudo feito em cestilha, né, e tal. Então vale muito a pena também ver os recursos de assinatura que os artistas tinham para não ser copiados e etc. Então compensa muito dar uma olhada nesses apêndices para poder entender um pouquinho mais, né? Então é um livro muito completo em relação a isto. Eu vou fazer 2 indicações para vocês terem uma ideia, que é bem legal, que envolve aqui o flautista de Hamelin. É que a cidade de Hamelin, ela existe, né? Ela é situada mesmo na Alemanha, e ela é um alvo turístico no mundo inteiro por conta dessa nossa lenda, né? Dessa nossa história. E a cidade de Hamelin, gente, tem as estátuas dos flautistas, sabe? Eles até vestem umas roupas de época, tem os ratinhos em miniatura pela cidade, então é bem legal, bem bacana mesmo. Dá pra ver que o recurso turístico lá é bastante utilizado por conta desse conto de fadas. E eu vou deixar também na descrição um link do YouTube mesmo, sobre o Teatro de Contos de Fadas, que era apresentado pela Shelley Duvall e era passado, se não me engano, aos domingos na TV Cultura, nos anos 2000 a 2005, mais ou menos, que é muito bacana, né, que fala aí sobre o flautista de Hamelin, mas se vocês procurarem, tem sobre diversos contos de fada, que vale muito a pena assistir, né, e apresentar tanto pra gente, né, pra nós que somos adultos, quanto pras crianças, é bem gostoso mesmo de ler. Bom, a indicação de hoje é esta, espero que tenham gostado, e a gente se vê em breve para falar sobre outro livro. Tchau, tchau!